Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui com o nosso estudo do livro de Mateus. Eu quero acentuar hoje você que o estudo de hoje, do capítulo de número 24, ele é muito forte em dizer sobre a segunda vinda do Senhor. Você está preparado para o Senhor voltar e pegar a sua noiva? Você está preparado já para ir embora? Você está com as malas prontas? Você já colocou em ordem a sua casa? Ontem a minha esposa foi muito sábia em pregar na igreja, na nossa igreja, a respeito do rei, que Deus aparece para ele e fala: põe em ordem a sua casa. E hoje eu faço dessas minhas palavras: põe em ordem a sua casa, porque grandes coisas vão acontecer e grandes coisas poderão acontecer ainda nesse tempo na sua casa. Então põe em ordem a sua casa. Mas vamos lá, sermões proféticos de Jesus Cristo. Primeiro, os discípulos, eles admiram muito Jesus pelas falas que ele teve quando eles acabam deixando o templo. A profecia acerca da destruição de Jerusalém. Olha só, imaginador de Jesus Cristo falando dos sinais da sua segunda vinda, em que Jerusalém vai ser destruída. Olha que doído, né, irmãos? É muito doído e muito pesado. Mas os sinais vão mostrar que Deus, ele vem através da sua graça. Porque ele veio para quê? Ele veio para, como eu anotei aqui, morreu para comprar aqueles que procedam de toda a tribo, de toda a raça, de todo o povo, de toda a língua e de toda a nação, como está escrito em Apocalipse 5, versículo 9. Então ele não fez distinção nenhuma daqueles que ele quer salvar. Ele quer salvar imediatamente a todos. Mas será que todos querem ser salvos? Alguns ainda estão em dúvida e outros ainda não querem ser salvos, porque estão vivendo uma vida desleixada e desprovida de Deus. Outra coisa que eu quero acentuar aqui, que vai haver sinais que vão indicar a oposição a Deus com relação à sua vinda. Que sinais que vão indicar a oposição a Deus? Irmãos, nós estamos vivendo um mundo em que é muito complexo você ser cristão. Eu vi essa semana passada um rapaz, um jovem, ser expulso de um comício de uma candidata a presidente da eleição dos Estados Unidos, porque ele falou que Jesus Cristo era o Senhor. Ele foi expulso desse comício porque só falou isso. Então já a oposição a Deus está sendo aumentada. Estou falando de uma das maiores potências mundiais, que é os Estados Unidos da América. Então, olha só, se os Estados Unidos caem numa mão de uma pessoa dessa, Jesus Cristo está voltando. Isso é sinal de quê? Que está voltando. Outro sinal que temos aqui é a tribulação. Nós vamos viver um tempo de angústia e tempo de dor. Eu acredito que já é um tempo que muitos estão vivendo. Um tempo de angústia e um tempo de dor. Também vamos viver a apostasia. O que significa apostasia? Vão abrir mão do amor de Cristo e vão começar a falar mentiras sobre o nosso Deus maravilhoso, já como está acontecendo hoje, irmãos. Você vê quantas pessoas falando, usando a palavra de Deus de uma forma inadequada e apostasando falsos milagres, puxa vida, traindo esposas, tendo adultérios em cima dos púlpitos, escrevendo novos evangelhos, colocando novos livros para serem direcionados às pessoas pelos livros, falando que foram profetas de Deus e não foram profetas de Deus. Então, vamos prestar muito atenção nas apostasias. Eu já vi uma apostasia falando que as pessoas não podem estudar e não podem ler a palavra de Deus. Olha que coisa mais absurda. Você não pode ler porque que a palavra de Deus foi feita. Foi feita só para algumas pessoas, o véu foi rasgado. E como está lá em Apocalipse, ele veio para todo mundo, para que todo mundo tenha conhecimento. Amém? Outra coisa que vai estar acontecendo nos versículos 12 e 13 do capítulo 24, depravação moral, revolução sexual, rendição às drogas, dissolução da família e violência urbana.
Isso é muito parecido com o que está acontecendo hoje. Eu estou falando somente, não estou falando somente do Brasil, estou falando do mundo. Revolução sexual. Essa história de gêneros é muito complexa e muito discriminada e muito absurdamente colocada num patamar que não deveria ser colocado. Por quê? Gêneros, só existem 2 gêneros, masculino e feminino. E agora colocaram nessa revolução sexual milhares de gêneros, milhares de pessoas que são identificadas como animais, são identificadas como homens, são identificadas como mulher, são identificadas como bicho. Está total depravação, rendição às drogas, irmãos. Eu fui visitar meus filhos no Canadá há pouco tempo atrás e fiquei horrorizado com a quantidade de lojas vendendo maconha que existem ali. E mais horrorizado ainda foi quando estavam colocando em pauta para a liberação de cocaína e liberação de tudo e qualquer tipo de droga para ser liberado nas cidades de Ontário, nas cidades de Toronto, Quebec. Irmãos, tá difícil a situação e vai ficar cada vez pior. Por isso é necessário que você se apegue ao Senhor. E a palavra é rendição às drogas. Ah, pastor, mas é pecado, é beber. Irmãos, o que é pecado é aquilo que desagrada a Deus. E a palavra de Deus fala para que você não se deixe dominar por nenhuma coisa, nada. Se você está viciado em alguma coisa, pode-se dizer que você está rendido a uma droga. Seja ela pornografia, seja ela de brigas, seja ela de palavrões, seja ela de futebol, acaba ficando uma droga e você acaba sendo dependente daquilo que antes você consumia, antes você dominava e você acaba não dominando mais. Dissolução da família, isso é absurdo. Como a família está caindo em descrédito na sociedade, como a família, a tradição da família está caindo em banalidade, não somente nas nossas cidades, mas em todo o mundo está acontecendo isso. Por quê? Porque isso faz parte do sinal da vinda do Senhor. Violência urbana. Cada vez mais nós temos angústia de andar na cidade, de andar a pé, porque nós não sabemos aonde e nem como vamos ser assaltados e ser roubados. No meu tempo, as crianças brincavam na rua, hoje já não brincam na rua, hoje elas só brincam em internet, só brincam dentro de casa, porque além da internet oferecer segurança, ela também oferece coisas que estão além daquilo que nós podemos imaginar. E é uma faca de 2 gumes muito cortante, irmãos. Preste muita atenção. Os nossos filhos não estão perdendo sua saúde pelos celulares, eles estão perdendo as suas vidas. Amém? Terremotos, quantas vezes hoje eu acabei de ver numa reportagem que os tsunamis já estão chegando na Europa e já tem uma data para chegar. Terremotos e tudo que pode ser acreditado de disfunção nesse nosso tempo, disfunção de calor, muito calor em excesso, muita chuva em excesso, muita neve em excesso. O tempo está ficando totalmente louco. Então, irmãos, para você ter uma ideia, em 96 estavam 200 terremotos e hoje nós já passamos mais de 1000 terremotos por ano. É muita coisa, é muita coisa. A fome e a epidemia também estão sendo lançadas. Fome e epidemia, irmãos, como a fome está tomando conta do mundo e como as epidemias estão tomando conta. Hoje nós podemos, se você começar a pesquisar, você vai ver que todas as epidemias, começando para a Covid-19, foi feita em laboratório e foi espalhada propositalmente. Irmãos, é um absurdo isso, mas está acontecendo nos nossos tempos. E a segunda vinda vai ser de uma forma repentina. Você não vai ter como segurar isso, irmãos. Você não vai ter, é tão inesperado o que vai acontecer que você precisa estar preparado na sua casa. Você já se preparou para um assalto? Não tem como se preparar para um assalto porque vai vir de repente. A palavra de Deus fala que ele vai vir como ladrão.
e vai te pegar desprevenido. Espero que você que esteja lendo a palavra de Deus não esteja tão desprevenido assim. A segunda vinda será gloriosa, irmãos. Será gloriosa, gloriosa. Será muito gloriosa e não vai ter o que fazer. Porque a palavra de Deus fala que todos os olhos verão. Em Apocalipse 1:7. Será uma vinda pessoal, uma visível e pública. Mas, pastor, como será isso? Se ele vai vir em algum lugar e como será que o mundo inteiro vê? Você está me vendo aí por onde? Pela internet. A internet, as coisas acontecem lá no Canadá e nós já ficamos sabendo aqui. Acontecem lá na guerra, na Ucrânia, na Rússia, do outro lado do mundo, e nós já automaticamente já sabemos aqui. A vinda do Senhor vai ser vinda e vai ser vista por todos os olhos. Amém? Porque a palavra de Deus assim diz e eu assim creio. Em terceiro lugar, ela será um retorno vitorioso. Irmãos, vai ser uma vitória muito grande para mim e para você. Porque os sinais estão vindo. Estão sendo sinais claros. São sendo sinais bem claros. São sendo sinais imprevisíveis, não, são sendo sinais previsíveis. E ela vai vir para o juízo. A segunda vinda de Jesus Cristo vai servir de juízo para mim e para você, onde nós seremos julgados. E nós vamos falar um pouco disso no capítulo de número 25. Se você ainda leu, não, está no 24, ainda não leu 25, amanhã você vai ler e você vai ver como nós seremos julgados. A segunda vinda acentua nas nossas vidas a vigilância. A palavra de ordem de Jesus nesse capítulo que nós lemos do dia 24 é vigiai. Vigia, presta muita atenção em tudo que está acontecendo na sua volta. Você sabia que os grandes países têm a sua produção, têm o seu capital girado em torno de 40 a 50% na produção de armas bélicas. Então muitas pessoas estão ganhando com as guerras, e quando se ganha muito com guerras, elas vão ser infinitas. Acaba uma aqui, começa outra lá, acaba outra aqui, começa outra lá, como está acontecendo com relação à Rússia, à Ucrânia, com relação a Israel, Hezbollah e países contingentes em volta de Israel. Preste muita atenção, os sinais estão aí, só não vê quem quer. Quanto a mim e a você, vamos vigiar. Palavra de ordem hoje para a sua vida. Vigia, vigia, vaso, vigia e ora. Muita oração para você ter conhecimento de onde você vai passar a sua eternidade, tá bom? Um beijo desse gordo e amanhã nós vamos estar com o capítulo de número 25. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Fui! Au!